dia, irmãos. Nós vamos estar dando início ao nosso culto dessa manhã, escola dominical. Nós vamos estar entoando o cântico em espírito, em verdade. Te adoramos, te adoramos.
Irmãos, bom dia. Que a graça e a paz do Senhor seja sobre nós. Amém? Bom podermos estar aqui de manhã, depois de uns dias distantes, mas retornando, e a gente poder estudar a palavra do Senhor. Nós estamos dando continuidade à série que a gente estava trabalhando. Hoje à noite a gente faz a última exposição e inicia um outro estudo, tá? Então, quarta-feira vai ser um dia que eu vou convidar para você vir aqui ao templo. A gente vai fazer um teste sobre o fruto do Espírito. Se você der conta de fazê-lo, recebendo em casa e preencher, eu acredito que amanhã eu consiga liberá-lo, aí você já vai trazer só o resultado. Se não der, a gente vai. Eu gostaria que a igreja toda pudesse fazer, família, aqueles responsáveis pudessem fazer com os adolescentes, porque depois desse teste a gente vai ver áreas da vida da gente que precisa ser trabalhado, a gente ouvir mais de Deus, além de estudar cada item do fruto do Espírito. E nós falamos sobre o que é o amor, mas qual é a possibilidade de colocar em prática o amor se nós não temos aquilo que é fundamental para amarmos, que é o Espírito. Então a gente precisa iniciar uma nova série, Poder para Transformar a Nossa Vida, tá joia? Então nós estamos cerrando relacionamentos são mais importantes que realizações, e vamos iniciar um poder que pode transformar a sua vida, que é o poder da ressurreição. Todo mundo fala assim, o poder do Espírito Então o poder da ressurreição era a pregação do apóstolo Paulo. Ele diz: o que vai mudar a vida de vocês é o poder da ressurreição. Ele diz: o que ressuscitou a Cristo? Ele diz: o Espírito Santo, que vem por meio da pregação do Evangelho. O apóstolo Paulo nem falava o termo, fruto do Espírito, ele não falava. Ele usou uma vez esse termo, mas ele falava o tempo todo sobre o poder da ressurreição. Ele disse: se a ressurreição é capaz de trazer de volta uma vida, o que a ressurreição ou o poder não pode fazer na vida de uma pessoa, mostrando assim que esse alto poder, ele é destinado a nós por meio da obra do Espírito do Senhor. Tá joia? Então, hoje à noite, amanhã eu lanço, e quarta-feira a gente vem conversar um pouquinho sobre o teste, que algumas pessoas dizem: pastor, eu respondo assim, e a gente poder fazer uma avaliação. Tá joia? Se você tem aí a sua revista, nós estamos, o título da revista é Desigrejado em Pensar. Eu acho que o título melhor seria A Importância da Igreja. Nós estudamos a primeira lição, a segunda, e estamos na terceira lição. Há alguém aqui que não tem essa revista? Não é que esqueceu em casa não, tá joia? Não tem, então nós precisamos de 2 revistas. Deixa eu ver se eu acho um diálogo aqui, 3, 4 revistas. Isso aqui, 4 para de cá, então 4 revistas. Deixa eu ver se tem um diálogo. Tem alguém da escola dominical aqui? Lisiane? Está lá em cima? Ô, Juliana, vou te dar um serviço. São 4 revistas, não é, irmãos? Para a gente poder. Se faltar, traz umas 2 a mais, Juliana, caso tenha algum outro irmão. Tá joia? Vamos lá então, irmãos. Nós estamos na terceira lição. O título é Uma Igreja Mais Próxima da Bíblia, Atos, capítulo de número 2. Levanta a mão, nosso irmão William vai entregar ele para você, tá bom? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, do verso 37 ao verso 42. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do verso 37 ao verso 42. Aqui. Mais algum irmão? Ficou sem? Levantar a mão rapidinho, chega aí. Ok, acho que todos receberam. Muito obrigado, ele. O texto diz assim, irmãos, do verso 37 até o verso 42, o texto que nós temos aqui em Atos, capítulo 2, diz assim: ouvindo eles estas coisas, compungiu-lhes o coração
e perguntavam a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais foram feitos por intermédio dos apóstolos. Até o verso 42 e o 43. Vamos orar, irmãos. Deus amado, muito obrigado pela tua palavra, que o Senhor nos dirija nesta manhã ao estudarmos, Deus, as Sagradas Escrituras, e que o Espírito do Senhor nos ajude a compreender a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável, e de modo muito especial a vontade do Senhor para a tua igreja. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Irmãos, o texto aqui, ele fala da origem da igreja, né? A igreja aqui é a expressão do Novo Testamento. A igreja, ela tem no Novo Testamento a sua origem desde a ação do Senhor Jesus, mas ela vai atingir o seu clímax, né, de formação a hora da descida do Espírito Santo. Mas desde que Jesus chamou os apóstolos, ele convocou os discípulos e iniciou a proclamação do Evangelho, então nós temos esse ponto como igreja do Novo Testamento. E no Antigo Testamento, pastor, não tinha igreja? Tinha. Então nós falamos da igreja do Antigo Testamento, ou seja, é uma igreja só que nós temos duas etapas. Uma igreja que ela estava voltada geograficamente, politicamente ao reino, que era Israel. Então o chamamento de Abraão, o estabelecimento sobre a vida de Jacó, tudo quanto Deus decidiu sobre as 12 tribos, a nação de Israel, teve um tempo, nós chamamos isso de Antiga Aliança. Então Deus instruiu sobre a política, sobre a espiritualidade e sobre o comportamento, a moralidade das pessoas. Quando chega o Novo Testamento, há agora uma abrangência para onde a igreja caminharia. De Israel foi tirado o direito, mas ele permaneceu como sendo aqueles que creem em Cristo Jesus. Por isso, João, capítulo 1, verso 12, ele diz assim: olha, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ou seja, quem eram os filhos de Deus? Somente aqueles da linhagem de Abraão ou daqueles da antiga aliança que aceitaram tudo aquilo, começando pela circuncisão. Só que em Jesus, o Evangelho vem a todas as nações, então ela não é mais restrita a Israel. Então hoje, nós não temos Israel como o centro do mundo, o relógio de Deus, né, as expressões máximas divinas. Nós temos Israel como uma nação, com uma história que nos envolve. Mas hoje, qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, crendo em Cristo Jesus, é chamado, ou ele é inserido na igreja. Antes você tinha que reduzir isso a uma geografia, reduzir isso a uma constituição, reduzir isso a uma obediência que era a nação de Israel. Cristo Jesus veio, e aí João vai dizer de novo, ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos os que receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. O apóstolo Paulo é um dos responsáveis pela proclamação. Então, alguns estudiosos dizem que a nossa salvação, ela depende de Cristo. Mas a redenção do apóstolo Paulo deu início à possibilidade da nossa redenção, porque o apóstolo Paulo é quem sai e vai pregar aos gentios.
Então ele não fica pregando para os judeus como Pedro fez. Ele sai e o evangelho chega até nós. Então, quando nós reportarmos, a história, a gente tem uma grande dívida, e o apóstolo Paulo falava da dívida dele. Ele disse: olha, eu tenho uma dívida com todos, eu tenho que pregar o evangelho, e é uma dívida que eu tenho. E nós temos essa dívida de gratidão, dizer assim: muito obrigado, porque Paulo ouviu ao chamamento que Deus deu a ele, ir e pregar o evangelho aos gentios. Aí a gente encontra então a definição do evangelho chegando até o fim do mundo, A igreja, irmãos, ela existe desde que Deus a estabeleceu lá no início. Ele formatou a igreja a partir dos mandamentos que ele entrega a Moisés, embora o povo de Deus já existia antes de Moisés. E agora então Deus coloca regras e planos de como a igreja deveria comportar-se. E todo o Antigo Testamento fala desse novo tempo que viria. Por exemplo, o próprio Moisés diz: virá um profeta maior do que eu. Isaías diz: outras nações louvarão o teu nome, outras línguas exaltarão o seu nome. E aí então você encontra os profetas menores dizendo: Deus tirará de vocês toda essa particularidade e ele fará com que o mundo todo, ou seja, quando a glória de Deus inundar toda a terra, o evangelho sendo pregado. Antes as pessoas deveriam voltar para Jerusalém, agora os nossos olhos estão voltados para as nações. Nós temos que ir às nações e pregar o evangelho. E agora a lição, irmãos, ela quer reduzir em 3 informações para a gente. O título é Crente Mais Costume. 3. Uma igreja mais próxima da Bíblia. Então, o que o autor dessa lição vai nos conduzir? Se você pegar aí a sua revista, se você deu uma estudadinha em casa, ele quer falar 3 coisas para nós a partir desse texto. A primeira: a igreja é fruto da pregação do evangelho. Ou seja, como é que a igreja do Novo Testamento passou a existir? Como é que essas pessoas passaram a reunir? De onde veio a fé delas? Em que elas acreditavam? Então você tinha o Antigo Testamento, e aí você olhava a lei de Moisés. Só que a lei de Moisés agora não deveria ser a regra constitucional da igreja, mas deveria ser o ensino corretivo de Cristo Jesus. E agora a igreja vai caminhar. Segundo, a igreja é fruto de genuína conversão. A igreja ela vai ser formada por pessoas que arrependeram-se e creram no evangelho. E elas então experimentaram o que? Conversão, mudança, transformação. Mas nós sabemos que a Bíblia deixa muito claro que no meio da igreja podem ter pessoas que nunca se converteram. Que essa aí talvez seja a maior dificuldade da expressão religiosa, de saber se aqueles que estão na igreja são verdadeiramente crentes. E o apóstolo Paulo, ele dá direcionamento. Ele diz que existe na igreja falsos mestres, existe na igreja graves heresias, existe na igreja pessoas extremamente fracas e de péssimo comportamento, existem na igreja pessoas carnais que elas estão única e exclusivamente interessadas em benefícios e nunca experimentou conversão, e temos na igreja crentes verdadeiros que podem viver momentos difíceis. E aí diz assim: como é que essa igreja vai ser avaliada? Às vezes a gente vai olhar sempre para o local onde a gente reúne, e no local onde a gente reúne, quase que a gente consegue fazer uma lista dizendo quais são os crentes comprometidos, os não comprometidos, e aqueles que falam assim, nem passa na cabeça dessa pessoa quem é Jesus. E a gente vai observando isso, um tempo a pessoa demonstra maturidade, daí a pouco a outra pessoa mostra que ela é extremamente infantil, e a igreja lida com isso. Essa é a igreja do Senhor Jesus. Mas a igreja verdadeira, que não é essa aqui visível, que é a igreja que a gente não vê, que eu não vejo, que você não vê, mas que a gente deseja ver nas pessoas, na nossa vida, Deus sabe. Então essa igreja só existe por verdadeira conversão. Não é sair
do espiritismo, do catolicismo ou de outra denominação vir para cá. Isso não é conversão, isso é conveniência. É conveniente, por exemplo, essa igreja aqui, ela é mais conveniente para algumas pessoas do que outra, geograficamente, pelo espaço, pelo ambiente, pelo acolhimento dos filhos, pelo acolhimento pessoal, por família. Às vezes tem gente que vem aqui só porque é família. Se fechar essa igreja, ele não consegue ir em outra igreja. Então isso não é marca, né? Mas os crentes se reúnem. Então a reunião dá para você avaliar. O prédio e as coisas que nós escolhemos por conveniência, elas não devem ser avaliadas nesse sentido. Por isso o título da lição é Crentes mais perto da Bíblia, mais próximo da Bíblia. Antes você fazia um convite, olha, vá lá na igreja evangélica e tal. Hoje a frase está sendo essa: vá numa igreja mais próxima da Bíblia, ainda que ela esteja longe da sua casa. Então a gente pode frequentar uma denominação ou uma igreja local devido a conveniências. É mais conveniente, aqui é mais tranquilo. Então às vezes as pessoas saem do protestantismo e vai para o espiritismo. Pastor, existe? Gente, o que eu tenho de ponto para falar? Sabe por quê? Porque a fé espírita para ele foi mais conveniente. Não tem exigência, não tem que ter negócio, não paga o dízimo. Aí é mais conveniente, né? Ele foi mais bem assessorado. Eu tenho um caso de uma família, que essa família, na doença, ela não foi acolhida pela igreja. A igreja não esteve lá. Eles passaram 6 meses, a mulher com câncer, mas a vizinha era de uma seita, né, Testemunha de Jeová. E essa vizinha então passou a ser a dona da casa. Ela passava, cozinhava, lavava nessa família, dava comida, estava lá o tempo todo, né? Aí um dia chegou a notícia de que essa irmã não ia mais ser da igreja batista, né, onde um pastor amigo meu pastoreava. E aí a igreja foi lá visitar, para querer saber por quê e tudo, né? Só que a igreja ia lá, mas não dava assistência da vizinha. Você já teve vizinho que dá assistência 24 horas? Tem aqueles que monitoram, sabem de tudo, mas tem aqueles que são amigos, aquele que presta batata, ovo, cebola, faca, né, forma, presta fogão, máquina de lavar, esses vizinhos assim, e ela fez tudo isso. Então essa senhora, ela entendeu que essa mulher foi tão receptiva, enquanto que a igreja dela não fez isso. Ela achou então que era mais conveniente, depois que ela fez o tratamento, frequentar uma outra igreja. Qual igreja? Salão do Reino. E para ela não fazia diferença, pois a informação dessa é que Deus é o mesmo, pastor. Então a questão não era fé, era conveniência. Então, enquanto era conveniente, ela estava na igreja. Depois que deixou ser conveniente, e muita gente faz isso: eu não vou mais naquela igreja lá porque eu fui estacionar o carro e aí alguém me fechou e colocou o carro no meu lugar. Aí eu não quero mais ir lá. Então é conveniência, não é questão de fé. E a gente sabe dessas coisas, né? Eu sei de uma família que mudou de uma igreja para outra por causa do horário do culto, né? Em Belo Horizonte é muito comum você ter igrejas hoje que abrem às 10, ela tem 1 hora de escola dominical, 15 minutos de intervalo e depois do culto. Depois do culto, eles então têm uma refeição. A igreja tem um restaurante. E eles então almoçam ali, 1 hora, 1h30, vão embora para casa. Eles não têm culto à noite. Então a família decidiu: senão essa igreja aqui é mais conveniente para mim. Então eles mudaram até de denominação. Para quê? Porque 10 horas da manhã é melhor do que acordar às 8h30, às 9h. E agora eu teria a obrigação de voltar de novo à noite, 19h30. Eles: não, vamos resolver esse negócio de uma vez só. Então 10 horas, 11 horas, tudo, mais 2 horas culto, vão embora para casa. E ainda eles conseguiram fazer uma refeição naquela casa. Então 2 horas eles estavam em casa, relaxados, eles não precisavam voltar. Essa foi, né, a lógica. Eles moram em Nova Lima e frequentam a igreja de Belo Horizonte. Quem mora em Belo Horizonte sabe que é conveniente fazer tudo de uma vez só. Imagina só, você sai lá de Nova Lima, olha o que eles faziam antes. Eles vinham para a escola dominical às 9h. Eles participavam da escola dominical, depois tinha reunião, eles almoçavam no shopping, eles iam para a casa da tia, tomavam banho, descansavam à tarde e à noite voltavam para o culto.
E aí então à noite eles iam embora por causa da distância, para não ficar rodando no trânsito e tal. Então é conveniente, não tem nada a ver com a fé, conveniência. E a gente sabe disso, né? Por exemplo, o lugar onde você senta, sabe quando os visitantes vêm? E ele tira você do seu lugar. E olha, eu acho maravilhoso isso. Porque esse visitante, ele vai tomar o seu lugar. Mas, nossa Deus, perdi meu lugar, perdeu. Por quê? Porque é conveniente, né, ter o seu lugar de sentar, porque o ventilador passa ali, e aquele negócio todo. Aí você tira você dali e você quase se perde. Você quase se perde, né? Eu participei de uma congregação que eu pastoreei, onde um irmão, quando ele tinha alguém sentado no banco, que era dele, ele chegava e parava em pé assim, ó, do lado. E aí de vez em quando a sede ia lá, a gente não sabia disso. E eu achava legal ficar observando, ninguém vai dar. Daí a pouco alguém da igreja ia lá perto da pessoa, dizia, isso aqui, esse lugar aqui é dele, você está vendo aqui? Você pode chegar para lá, sentar para cá? Não, todo mundo sentava tranquilo. E se não desse lugar, ele ia embora, e não assistia a escola dominical. Veja que é conveniência. Tá, irmãos? A igreja, nós somos ruins, né? Ser humano é um bicho maluco, né? A gente tem umas coisas que ele não suporta nos outros, mas a gente tolera, né? O meu erro. Então, às vezes, a conveniência faz isso, tá, irmãos? Eu não estou falando de ser igreja da conveniência, mas ser convertido. Só Deus sabe quem são esses. O que nós fazemos? Demonstramos através dos frutos, né? A vida que a gente tem, né? E a tolerância que a gente tem devido à caminhada eclesiástica. E o último item, a igreja necessita de exposição bíblica. Então ele faz a leitura de que Pedro vem e prega o evangelho, né? Ele usa aqui um termo que Pedro não pensou, mas nós utilizamos, e Pedro fez uma exposição. Olha, eu vou fazer uma exposição daquilo que eu estou vivenciando. Ele faz um sermão, ele busca a história, ele conta o que ele narrou naqueles dias, e no final ele chama essa turma a tomar uma decisão. O sermão, ele tem esse propósito. Então são esses três objetivos que o autor quer que nós possamos pensar. O primeiro é: a igreja é fruto da pregação do evangelho, a igreja é fruto de genuína conversão, a igreja necessita de exposição da Bíblia. Ok? Olha o que diz aqui o texto que nós começamos, verso 37, ele diz assim: ouvindo essas coisas, compungiu-lhes o coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? O que aconteceu aqui, irmãos? O compungir o coração aqui é a ideia seguinte: é que algo perfurou o coração dessas pessoas, né? Sabe assim, coisa que entra na nossa cabeça, mas não entra no coração? Tipo, você tem que amar o seu irmão, entra na cabeça, mas não entra onde? No coração. Você tem que perdoar o seu esposo, você tem que perdoar seu filho, tem que perdoar o pastor, você tem que perdoar o pastor. Entra aqui, aí eu disse, não, eu concordo, mas eu não consigo. Não consigo. Aqui o texto diz que o coração dessas pessoas foram tocados, né? Quando a gente olha nas escrituras, coração é pensamento, sentimento e vontade. Mas aqui está falando da razão, ou seja, do entendimento dessas pessoas. E aí o coração deles não é o sentimento, senti assim quando ele prega. O sermão é de arrebentar. Ele fala que vocês são tudo traidores, acabaram com Cristo Jesus, e Deus tem um plano, e Ele vai fazer esse plano acontecer. Mas preste atenção, Deus enviou Jesus para isso, mas vocês que mataram, vocês tinham que ter vergonha, porque virá o dia do juízo, e esse que morreu aqui vai ser o grande juiz. E aí então ele apresenta tudo isso. Aí o coração deles foi tocado. Então o que? O pensamento deles foi tocado, o sentimento deles foi tocado, e a vontade deles. E preste atenção, a nossa vontade, ela está contaminada pelo pecado. Então quando nós falamos da liberdade ou do livre-arbítrio, nós declaramos que a vontade do ser humano
ela está contaminada. A gente chama isso de depravação total. A nossa vontade, ela está totalmente inclinada para o mal. Então toda decisão que nós tomamos, ainda que ela não tenha característica má, ela está contaminada pelo pecado que é em nós. Então, quando eu desejo fazer o bem e agradar a Deus, eu não consigo, a não ser que eu seja regenerado, transformado, a não ser que o meu coração seja atingido. E isso é obra para a redenção, mas tem que acontecer algo antes, que é o arrependimento. Então o pensamento, o sentimento e a vontade dessas pessoas foram tocados por Deus. Aí então eles puderam responder ao chamamento, à pregação. Olha qual foi a pregação, queria que você ouvisse. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém. Veja que a pregação não é para gentio, é para quem? Judeus. Ele está conversando com o judeu. O ministério de Pedro é com quem? Com judeus. Está pregando. Tomai conhecimento disso e atentai nas minhas palavras. Aí começou o sermão dele. Esses homens não estão embriagados, a turma estava cheia do Espírito, como vindes pensando, sendo essa a terceira hora do dia. Eu estou aqui, se você quiser acompanhar, né? Atos 2, verso 16. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima do céu e sinais embaixo da terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, atendei a essas palavras. Ou seja, ele está construindo um sermão. E o sermão dele é o seguinte: eu tenho uma promessa. Existe uma profecia sobre esse dia. E o entendimento aqui, irmãos, é que Pedro não está querendo que a gente pegue palavra por palavra dessa profecia e aplique. O que Pedro está querendo é que a gente possa entender o fundamento da profecia. Qual é o fundamento da profecia? É que antes do grande dia aconteceria um grande avivamento, uma grande transformação. E aqueles que estavam longe de Deus, afastados de Deus, eles receberiam enchimento, o povo de Israel. E aquele que acreditasse naquilo que Deus faz, eles experimentariam um grande renovo. Ele diz: essa promessa é para vocês, gente, não é para os gentios. Então não ache estranho isso estar acontecendo aqui, línguas de fogo sobre estes homens, e agora vocês achando que eles estão bêbados. Ou seja, existia algum movimento que descaracterizavam aquelas pessoas, falar em línguas ou algum movimento. O texto diz: eles estão um pouco que bêbados. E aí eles começaram a rir, e ele disse: não, isso é uma profecia. Então parem de abusar e rir desses irmãos. Agora eu vou explicar para vocês. Ele diz: o que é a palavra? Ele vai trazer o seu sermão. Verso 22: varões israelitas, atendei a essas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mão de inimigos. O que ele quer construir aqui, irmãos? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aqui a palavra que aparece é Kyrios, voltada para Jesus.
Então não é invocar o nome do Deus Pai, mas invocar o nome de Cristo Jesus, como está em Romanos 10. E agora ele está contando essa história. Ele diz assim, se vocês não acreditarem nesse que veio, vocês estão sob condenação. E o modo de vocês saírem dessa condenação é acreditando em Cristo Jesus. E ele continua, verso 24, ao qual porém Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fazer ele retido por ela. Porque a respeito dele, diz Davi, Salmo 16, né, melhor? Porque a respeito dele, diz Davi, diante de mim via sempre o Senhor, porque esta está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou. Além disso, também a minha própria carne repousou em esperança. Porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Ou seja, Pedro está trazendo uma interpretação profética, cristológica, sobre o Salmo 16. Amo o Senhor, porque Ele é o meu refúgio. Amo o Senhor, porque Ele ouve as minhas orações. E Davi, ele fala justamente de inimigos que perseguem, e ele diz, o Senhor não permitirá que a minha alma veja a corrupção. E ele pega esse texto e aplica a Cristo Jesus. Ele diz, só que esse texto ele não é perene para Davi, porque Davi morreu um dia, mas ele estava falando de quem? De Cristo Jesus que viria, que foi ressuscitado, nenhum osso foi quebrado. Ele não poderia ficar no túmulo, mas ele ressuscitou. Ele diz, é nesse que vocês precisam acreditar. Aí ele continua, irmãos, seja-me permitido dizer-lhes claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isso, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. Pedro explicando o pensamento de Davi. Tem que imaginar, irmão? Pedro explica o pensamento de Davi. E que dia que eles conversavam? É o poder da exposição bíblica, do entendimento. Mas Pedro aqui é alguém inspirado por Deus. Então o que nós entendemos é que o Espírito que deu a Davi a profecia, agora mostra a Pedro qual é o autêntico propósito para todos os tempos daquela profecia. E aí Pedro então ele dá uma aula para nós de como ler um texto lá no Antigo Testamento e sob ordem e direcionamento do Espírito, como aplicar. Ele diz, ele não está falando somente de Davi, ele está falando de Jesus, esse que ressuscitaria. Verso 32, a esse Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Quem é que é testemunha? A turma que estava falando, ou melhor, que estava experimentando a descida do Espírito Santo. Verso 33, exaltado pois a destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isso que vedes e ouvis. Então, dois fenômenos, o fenômeno do ver e o fenômeno do ouvir. Então o texto diz que vento, barulho, língua de fogo e a pregação sendo ouvida na língua de cada um que estava ali, 15 povos, todo esse fenômeno. E Pedro então utiliza tudo isso para explicar. E agora o verso 34, porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara, disse o Senhor a meu Senhor, assenta-te à minha direita,
até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a esse Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ou seja, irmãos, o sermão de Pedro é: Jesus é um varão aprovado que morreu, mas ressuscitou. A igreja, ela inicia-se, ou as pessoas são transformadas a partir do momento em que o Evangelho de Cristo Jesus é pregado. A gente fala sobre Jesus. Por exemplo, qual é a crítica que nós estamos fazendo sobre a igreja evangélica brasileira? Que um dia a igreja protestante surgindo fez a igreja católica apostólica romana da Idade Média. É que a igreja estava substituindo as coisas, melhor, substituindo Cristo pelas coisas. Aquela mesma crítica lá de 1500, ela vale hoje, irmãos, para as igrejas protestantes. Os termos protestante e evangélico, vou usar evangélico aqui para a gente poder definir. As igrejas evangélicas, elas estão extremamente preocupadas em se estabelecer pelo poder do que tem, a influência que tem, o bem que vai trazer para você. As últimas gerações, de igrejas evangélicas, elas estão prometendo a você, veja, que não é crer em Cristo Jesus, mas é entregar o seu problema para Cristo Jesus, para que você seja feliz. Então não é você que se entrega, são as suas coisas que têm mais valor. Então, se você está com um problema financeiro, entregue seu problema financeiro para Jesus, mas você que deveria entregar. Irmãos, é muito comum você ver essas pessoas estarem totalmente preocupadas com a sua ação financeira na igreja, os dízimos que você entrega, as ofertas que você entrega, mas elas não estão preocupadas moralmente com a vida. E elas conseguem dizer que se você for fiel, Deus vai ser fiel, mas eles não estão pregando a conversão e a transformação. A questão moral não se toca. A ponto, irmãos, de determinados pastores, eles são televisivos, por isso se tornam tão público, e o cidadão fala assim, aquela falsa bênção da água ungida. Então, a vida toda eu vi um copo d'água em cima dos rádios lá de casa. A igreja romana sempre fez uso desse símbolo. A igreja protestante sempre criticou. Só que agora não dá mais, porque todo esse processo está onde? Dentro das igrejas. E aí o negócio chegou tão ridículo, que o pastor disse assim: ó, se você não tem água, pega o uísque que você tem, o vinho e bebe no lugar da água. Você tem uma noção, não tem nada a ver com Jesus. Aí, irmão, o pastor está falando mal, não é observação. Existe um confronto, isso é falso ensino, isso é enganação, e as pessoas vão preferir acreditar nisso. Sabe por quê, irmãos? Porque milagre é melhor do que conversão. Já percebeu que receber o milagre de Deus é melhor que se converter? Não é não, pastor? Gente, o que nós vemos aí, gente que não crê em Deus, ele não vive para Deus, mas ele diz: oh Deus, faz um milagre na minha vida. Agora, irmãos, o que Deus quer é a nossa transformação. Milagre para Deus é a coisa mais fácil para fazer. Deus usa milagre para a conversão, não tenha dúvida disso. Mas nós preferimos que Deus produza o milagre do que produza a transformação. E quanto tempo dura a transformação? Uma vida inteira. Milagre instantâneo. Eu estou com um problema de bebida, em vez de eu procurar a transformação, eu procuro um milagre. Oh, Deus manda um milagre. Aí tem 10 anos que eu falo com Deus para tirar esse vício de mim. Ele está interessado que Deus tire o vício, mas que Deus não transforme o caráter e a vida para que ele vença o vício.
E essas igrejas, então, irmãos, elas vendem o quê? O milagre. A igreja romana fez isso, ela vendeu o milagre. Então você, para sair do purgatório, tirar amigo seu, parente seu do purgatório, dê uma oferta boa, dê muita coisa. Compra um osso, né, de codorna que os discípulos comeram na tarde do domingo lá especial. Eles vendiam isso. Lasca da cruz de Cristo, prego que crucificaram Jesus, pedra que jogaram na mulher adúltera. Vendiam todas essas coisas, são chamadas de relíquias, até hoje as relíquias. Então você tocaria nessas coisas, quantas discussões, quantas romarias ainda acontecem. Agora, irmãos, não é diferente. Um dos últimos vídeos, né, que a gente estava discutindo, mas ele é mais antigo, de uma cantora muito famosa, eu vou citar o nome que é público, e ela admite e aceitou isso, e nunca pediu desculpas. Fernanda Brum sobe na frente de um altar, tira o sapato e põe os pés. Se você quiser receber a bênção, toca no meu pé e entrega a sua oferta. Tem lógica isso? Pastor deitou, e aí ele diz: tragam as suas ofertas, eu só levanto daqui quando Deus me mandar, por causa da quantidade de ofertas, simbolizando o quê? Que aquilo que morreu na sua vida, quando eu levantar, vai estar vivo. Se o seu casamento está com problema, se você está com problema na empresa, se você tem negócio, então traga aqui, eu vou ficar deitado, e vocês tragam a oferta, vai trazendo a oferta, vai trazendo a oferta. Quem trouxer a oferta, quando eu levantar, porque eu estava morto, mas agora eu estou vivo, e quando eu levantar, todos os seus problemas estarão mortos. Então, irmãos, é a enganação plena e total, enquanto que nós deveríamos apresentar o que? O genuíno evangelho. Veja que Pedro não faz espetáculo, Pedro conversa com essas pessoas, apresentando-nos o que? O evangelho. O que é o evangelho, irmãos? É Jesus. Ele apresenta os feitos de Jesus. Ele diz: nós somos testemunhas dessas coisas, e agora vocês estão testemunhando as promessas, vocês que são judeus, e vocês que mataram ele. Mas agora há a possibilidade. Qual é a possibilidade? Arrependam-se. E aí o texto diz o quê? Que depois dessa pregação, o evangelho sendo pregado, aí então que essas pessoas foram compungidas. Ou seja, a mensagem foi lá e acertou o coração. Quantas pessoas nesse dia, irmãos? 3.000. Irmãos, o sermão de Pedro, numericamente, produziu um efeito maior do que sermões de Jesus na hora. O que as pessoas faziam quando Jesus terminava de pregar? Uns falavam: não, vamos seguir, o outro não. Então, a multidão espalhava, a multidão ia embora. E Jesus falou assim: ó, vocês estão aqui é por causa da comida, vocês não estão aqui por causa de mim. Que efeito é esse? É aquilo que Jesus disse: vocês vão fazer mais do que eu estou fazendo. Não em termos de efeito, irmãos, porque qualquer milagre que você citar, Jesus fez. Então não existe um milagre ou um feito miraculoso que seja maior do que os feitos de Jesus. Mas agora, em extensão, irmãos, em período e abrangência, o que a igreja faz depois que recebe o evangelho e continua pregando o evangelho, ela faz isso. Só que o seguinte, preste atenção: o falso evangelho prospera na mesma intensidade que o verdadeiro evangelho prospera. E Jesus avisou a gente, ele disse: ó, os falsos mestres vão estar aí. Então preste atenção, cada vez que a gente vê o Brasil crescendo e aumentando o número de protestantes, isso não quer dizer que a nação está se livrando de pessoas que têm péssimo comportamento, pois o evangelho que está sendo pregado, ele é muito mais tranquilo, ele é muito mais light, ele é muito mais fácil. Então, irmãos, a gente não pode dizer na mesma proporção que o Brasil tem mudado a partir do número de conversos, ou seja, nós somos em torno de 40%, mas não há essa influência, porque nós entendemos e compreendemos duas coisas: o falso evangelho está sendo pregado, mas preste atenção, existe a pregação do verdadeiro evangelho e ele é rejeitado.
Essa é a diferença. O verdadeiro evangelho, ele sempre vai. Qual é o resultado? Transformação é 100 por 1, ele bate numa pessoa e então transforma. E o falso evangelho produz os mesmos efeitos: milagre, portentos, ideia de transformação, todos esses efeitos. Os falsos mestres, eles estão aí, e as pessoas estão sendo o quê? Enganadas. O que a religiosidade pode produzir em nós, irmãos? E a gente vê isso, né? Eu vou fazer um comentário que talvez ele não seja muito agradável, especialmente para nós protestantes. É muito comum nós atacarmos todo o princípio do catolicismo romano por causa da idolatria, né? Então, isso aqui é um comentário, não é colocando partes, né? E a gente sempre achar que a conversão é quando você sai do catolicismo e vem para o protestantismo. Então, não, aí você teve a conversão. Só que quando você olha em termos de comportamento, matriz social, de hombridade, de verdade, de honra, você encontra nos dois ambientes pessoas moralmente corretas, de vidas libadas, vidas certas. E a gente então acha que essa pessoa mudando de religião, ela converteu. Nós estamos descobrindo que não houve conversão, eles simplesmente mudaram o hábito. Mudou o hábito. E agora, irmãos, a quantidade de conversão de protestantes ao catolicismo é enorme. Por quê? Porque é só mudança de hábito. Não, o meu hábito agora é ir lá. Eu não gosto da cerimônia de lá. Eu gosto da cerimônia de cá. Porque a de lá é muito escravizante, a de cá é mais livre. Aqui a gente é mais à vontade, é mais tranquilo, aquela cerimônia lá. Não é por questão de fé, ou seja, porque o evangelho ainda não chegou. E a gente vai mudar até quando? Até o fim da vida. Então o que muda? Ou seja, o que faz uma igreja existir? É a pregação do evangelho. É a pregação. Então, irmãos, ainda que a gente tenha uma discussão dentro dos dois ramos cristãos mais conhecidos, quem gera quem? É a igreja que gera a Bíblia ou a Bíblia que gera a igreja? A Bíblia que eu chamo Evangelho. Então é o Evangelho que gera a igreja. O que é o Evangelho? O Evangelho é o próprio Deus. Então é Deus quem conversa com Adão, é Deus quem conversa com Caim, é Deus quem conversa com Enos, é Deus quem dá ordem, né, a todos aqueles dos patriarcas do Antigo Testamento, é Deus quem caminha com Enoque, é Deus quem conversa com Abraão, é Deus quem conversa com Noé, é Deus quem conversa com Jó, é Deus quem conversa com Moisés, é Deus quem conversa com Davi, é Deus quem conversa com todos os profetas menores, e é Deus quem conversa com João Batista, quem conversa com Maria, quem conversa com José. Ou seja, quem veio primeiro? É Deus. E esse evangelho ele veio primeiro pela comunicação, pela conversa, pela fala, mas nos últimos dias veio por meio de quem? De Cristo Jesus. E agora Cristo Jesus, ele estabeleceu que o texto do Antigo Testamento é válido, tanto que ele fala, irmão, sabe de quem Jesus fala? De Adão e Eva, que a gente acha que o dinossauro, que o Adão e Eva é figura e tal. Então a primeira pessoa que demonstrou ignorância para nós é Jesus. A ideia nossa é, não, mas será que a gente tem que acreditar lá naquela história do jardim, do Éden, Adão, Caim e tudo? Gente, é Jesus quem fala sobre isso. Ou seja, o Jesus que você acredita, só acredita por causa da Bíblia. Não tem outra fonte. Não tem onde você buscar mais informação. Não, a igreja está aqui, não. Toda a informação que tornou-se segura veio por uma informação anterior. Deus falou a nós de diversos modos, diversas maneiras e diversos tempos, por meio dos seus profetas. Deus falou com Abraão, Deus trouxe informação. Agora ele trouxe por meio de Jesus. E Jesus ele comissionou os apóstolos para falarem conosco. E os apóstolos escreveram o Novo Testamento, dando que autenticidade a todo o Antigo Testamento. Qual é a Bíblia que Jesus lia? É a Bíblia do Antigo Testamento. Quem inspirou os autores do Antigo Testamento? O próprio Deus. Então não é a igreja que forma a Bíblia ou o Evangelho, é o Evangelho que vem fazendo a igreja existir. É a partir da pregação, é a partir da proclamação.
E aí, irmãos, eu não posso desvirtuar isso. Então é o Evangelho, a palavra de Deus, que vem fazer com que uma igreja exista. Então, irmãos, qual é a melhor coisa da nossa geração? Né? O tempo todo fizeram isso. Paulo vai falar sobre isso. Tira a Bíblia e começa a falar do seu sentimento, das coisas que você gosta. Começa a falar do seu pensamento, da sua cultura, a nação em que você está, a cidade em que você vive. E nós vivemos uma religião boa, chamada religião mansa, tranquila, quando nós pegamos a Bíblia e engavetamos e a gente cria a nossa própria religiosidade. É muito comum nós vermos isso. Igrejas sendo estabelecidas não pelo fundamento bíblico, não pela pregação do Evangelho. A igreja só existe porque o Evangelho está sendo pregado, pessoas estão se convertendo, aí sim a igreja continua a existir e se estabelece, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, a partir do Novo Testamento até os dias de hoje. Como é que se organiza uma igreja? Não é pelo prédio, não é pela localização. Organiza-se uma igreja pela pregação. O ensino é fundamental. Prega o Evangelho, prega o Evangelho. Então, irmãos, quando nós tentamos manter a igreja com encontros sociais, com piquenique, com festas e tudo mais, nós estamos comprometendo. Isso não quer dizer que na instituição não possa ter essas coisas, mas a pregação do Evangelho não pode faltar. Eu me lembro que eu fui pregar em um local, estava tendo um encontro, e o encontro durou 2 horas, ele foi acontecendo e tal, e aí eu ia dar a palavra, né? Eu não achei que eu ia tão longe, mas eu achei que ia ser mais rápido, né? Daí a pouco, quem estava dirigindo a reunião falou assim: agora nós vamos para a palavra, o momento mais importante da nossa reunião. Então o pastor Alex vai dar uma palavrinha rapidinho para nós. A vontade de ir embora e tal, né? Eu sei de um encontro, o Narciso, que é um artista, ele conta que num encontro de uma igreja, assembleia, igreja lotada, então o pessoal foi cantando, e aí vinha coral, cantava, mas lá no finalzinho, o pregador foi apresentado, aí o irmão disse assim: olha, está aqui o pregador fulano e tal, uma característica disse: olha, tem uma palavra aqui rápida, né, e quente. Ele falou desse jeito, né? Aí o pastor pegou e disse: fogo, vamos embora, irmãos, não tem tempo para pregação aqui hoje. É curta e quente, ou seja, de vez em quando a gente encontra isso, né? A pregação é o último item do programa, é o mais rápido, tem que ser rapidinho, 24 horas, 10 minutos, 15 minutinhos, se não tiver, melhor ainda. Mas olha, é a pregação, é o ensino que sustenta a igreja. É essa palavra. Então a gente precisa lembrar disso. Então Pedro fez o quê? Ele pregou. O que atingiu o coração dessas pessoas? Irmãos, olha o poder que essas pessoas receberam, não tinham após a pregação. Diz assim, ó, verso 37. Atos 2, 37. Ouvindo eles estas coisas, como é que o texto começa? Ouvindo eles essas coisas, compungiu-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos, se nós somos responsáveis por aquele homicídio e não tenho compreendido que aquele homem era um profeta de Deus? O que a gente tem que fazer? Olha a pergunta. 38. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito. Ou seja, aquilo que aqueles homens receberam, eles poderiam receber também. Mas 2 coisas tinham que acontecer: arrependimento e submissão. Arrepender é entender que tem pecado.
entender que eles são homicidas nesse sentido, que eles desobedeceram a Deus. O outro é o assentimento. Então não é só arrependimento, precisa também acreditar. Então aqui arrepende e batiza, não, ele está falando arrependimento e fé. Arrependam-se e acredite, porque como você vai ser batizado se você não acredita? Então é arrependimento e fé. O símbolo é de purificação, o símbolo é de voltar atrás, pois o batismo é o mesmo símbolo da circuncisão, é não querer mais viver a mesma vida. E aí vocês não precisam entender, e aí Pedro continua: pois para vós outros é a promessa, para os vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isso é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Então ele está falando assim: é para vocês que estão aqui, mas é para a geração de vocês também, e agora tantos quanto Deus chamar. Irmãos, eu me coloco aqui, mas ele chamou, levou 2000 anos. Eu lembro o dia 26 de março de 1989. Bom, pastor, nossa igreja foi organizada em 1989, está marcado. Outra informação: eu faço aniversário no dia 29, ele faz no 28. Em 1989, quando vocês estavam pensando na organização dessa igreja, eu estava lá em Itamirim, no sítio do Tiene, experimentando a transformação desde essa data. Eu disse: Deus, é isso mesmo que eu quero. Então eu sei contar a história do dia que eu percebi e como essa promessa chegou até mim. Eu disse: que maravilha. Agora olha a atitude dessas pessoas. Veja que agora eles não são mais passivos, mas eles são agora ativos. Eles ouviram, Pedro explicou, e aí Pedro contextualizou e disse: agora é com vocês. Eu quero ver o que aconteceu no coração de vocês. Veja que as palavras de Pedro furou o coração dessas pessoas, a ponto delas perguntarem: o que eu tenho que fazer? Ou seja, elas se interessaram por isso. A mente delas começou a ser tratada pelo Espírito. Verso de número 40 diz: com muitas outras palavras deu testemunho e exortava. Veja a diferença: exortação e admoestação. Eles foram admoestados no sermão. No sermão, ó, vocês mataram ele ninguém quis ouvir, já admoestaram. Agora Pedro faz o quê? Anima-os. Ele diz: não, gente, vamos resolver isso aqui, ó. Tem como corrigir. Os meus pecados não aguentam, não. Vamos resolver isso aqui agora, o arrependimento, a mudança. E aí Pedro dá testemunho e diz: eu vou animar mais vocês. Esse varão faz isso e tudo. Ele traz ânimo para o coração dessas pessoas. E mais uma informação que ele traz aqui, com muitas palavras, deu testemunho e exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Ou seja, vocês têm como limpar a alma de vocês do sangue daquele inocente. Agora, irmãos, preste atenção, a palavra é qual? Salvai-vos. A expressão aqui é que há necessidade de tomar uma decisão. Mas quem tocou o coração primeiro? A mensagem, a palavra. Então, irmãos, não existe possibilidade de tomar uma decisão se essa palavra não estiver chegada. Por isso a pregação é necessária. Por isso, depois de você pregar o evangelho, você precisa tomar uma decisão sobre isso. Salvai-vos dessa geração. Eu disse: não fique debaixo da condenação desse grupo. Como é que é? Aí diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Agora, como é que você trata o perverso? Ira. Como é que você livra o perverso? Salva-o. A palavra que vai aparecer aqui é: vocês não serão condenados se vocês confiarem e clamarem e pedirem ajuda de Deus. Verso 41, e diz: então os que me aceitaram a palavra foram batizados
havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000. As duas expressões aparecem aqui, irmãos. Primeiro, a igreja é fruto da pregação do Evangelho. Então, não tenha medo de pregar. Algumas pessoas optaram por viver bem e nunca pregaram. Você está cometendo um enorme erro na sua vida. Viver bem é uma obrigação, seja crente ou não. A sociedade quer que você viva bem e Deus espera que você viva bem. Pregar o Evangelho é tão necessário quanto viver bem, porque por dedução ninguém vai achar que você acredita em alguém e entende a sua fé. Eles podem desejar ir no ambiente onde você vai. Quem é que vai pregar? Como é que essas pessoas ouvirão? Por isso, ainda que exista uma frase linda, que na verdade a gente nem sabe mais quem é o autor, mas é dito que ele é São Francisco de Assis, né? Se necessário, use palavras. Não existe pregação do Evangelho sem palavra. A palavra testemunho aqui não é viver bem, tratar bem a sua esposa, pagar suas contas, nada a ver. A palavra testemunho aqui é mártir, é alguém que está disposto por contar a verdade daquilo que viu. Olha a diferença. Bom testemunho, ou seja, bom comportamento é outra história. Vai ter muita gente que vai ter melhor comportamento que o nosso, mas não crê em Cristo e nunca se abriu nesse Evangelho. Então, ainda que você ame viver bem, se você não conta para ninguém sobre Jesus, existe uma dívida. E a pregação do Evangelho, aí a igreja está para isso, os ministros estão, mas existe também a expressão pessoal. Eu. Agora, irmãos, preste atenção. De alguns livros que eu li, e com quem eu conversei, e as pessoas que eu vejo, e a minha experiência, parece estranho, mas eu queria que você pensasse sobre isso. Olha, a alegria de ver pessoas convertidas, ela sobrepõe a alegria de ser salvo. Porque a alegria de ser salvo, uma obra divina, onde você foi chamado e escolhido, você diz, graças a Deus. Agora você se torna um miserável e diz, para mim é suficiente se eu estou salvo. No máximo eu queria que meus filhos, minha mãe, meu tio, no máximo. Mas eu já levo isso para a igreja e o pastor lá prega. O dia que eu quero que meus tios vejam, eu espero lá cantar com meus meninos, vão fazer um negócio, eu chamo eles para ir lá. Mas nunca pregou o Evangelho. Agora, irmãos, quem já teve experiência de ver uma pessoa convertida, um discipulado, e depois ver essa pessoa transformando e mudando a vida, fala assim, Deus, aquilo que o Senhor fez comigo, o Senhor fez com ele a partir de mim. Irmãos, todos dizem que a alegria de ver um convertido é maior do que a alegria da conversão. Experiência, tá, irmão? Incomparável, a sua salvação, a minha é incomparável. Mas agora, quando eu me vejo como instrumento, irmãos, a alegria de eu ter dinheiro é muito menor do que a alegria que eu tenho quando eu ajudo alguém. Eu sempre acho que o meu dinheiro não serve, mas R$50 para mim não faz a diferença que faria numa família que não tem. A minha alegria em dar a eles R$50, uma cesta básica, ajudar uma obra, ela é maior do que eu ter na minha própria casa. É maior do que eu ter o meu próprio carro, porque eu vou achar ele ruim, ele vai quebrar, tem alguém que tem um outro melhor do que o meu. E aí ele diz, não, eu ajudei alguém. É muito maior, mas às vezes a gente vai limitar e não vai pensar nisso, né? Então, irmãos, se você ainda não pregou o Evangelho, se você achou que só viver bem é suficiente, você está esperando a maior alegria chegar ainda. E dizer assim, Deus, como é bom, ali mais um. Olhe para você ver a terceira carta de João, que todas as mulheres aqui provavelmente tenham já lembrado dessa frase. Assim, ó, a minha alegria é essa, saber que meus filhos andam na verdade. Não, a minha alegria é essa,
saber que Jesus me amou e me salvou, eu vou morar no céu. João vai falar sobre isso. A minha alegria é. Por quê? Porque ele é um evangelista. Ele é um pregador, ele sabe disso. A alegria de Jesus, irmãos, ele declarava, disse: a minha alegria é o que os meus estejam comigo. A redenção do outro. É isso que produziu, e ele fala dessa alegria. Agora, irmão, quando eu dou uma olhadinha, eu disse: cara, eu não consegui influenciar ninguém. Pastor, eu tenho dificuldade para pregar. Então marca a reunião na sua casa, chama a pessoa para a igreja, faz culto, manda mensagem, arruma um jeito, viver bem. A única coisa que você vai ganhar é elogio. Só isso. Não, parabéns, nossa, dentro aqui, sai, paga as contas, parabéns, lindo. E tudo assim, eu estou indo para o céu, você vai para o inferno. Muito obrigado. Os dois aspectos, acho que esse sinal é para parar, né, irmãos? A igreja é fruto de genuína conversão, a igreja necessita de exposição bíblica, a igreja é fruto da pregação do Evangelho, né? Então, irmãos, nós vamos encontrar verdadeiros crentes nas igrejas? Nem sempre. Mas a igreja tem? Sim. Como é que funciona isso? Existe uma frase, deixa eu ver se eu acho ela aqui. Sim, achei. A Confissão de Fé de Westminster, ela fala sobre essa flexibilidade ou volatilidade que pode acontecer numa igreja. O que é isso, pastor? Quando Jesus escreveu as 7 cartas lá, uma igreja daquela, ele estava não aguentando ela mais. Então pode ter igreja que não tem crente. Se eu der uma olhadinha lá no livro do Apocalipse, eu posso acreditar nessa possibilidade. Que isso, pastor? Irmão, você está pensando em igreja presbiteriana. Pensa o que você já pensou em outra igreja e em outra denominação. Você nem pisa lá, nem passa lá, porque na sua concepção não tem crente lá. Você faz uma avaliação. Agora imagine Deus que conhece a gente, que sabe quem eu sou, e manda uma carta para nós aqui. Imagina, que carta que ele vai mandar? Se ele pensar em você. Por isso que perguntaram um dia a um pastor, ele disse: e como é que está a sua igreja? Ele disse: ela está muito bem. Eu disse: não, ela está mais ou menos. Ela está muito mal. Ele: como assim? Não, porque tem gente que está muito bem, está voando, espiritualidade maravilhosa. Tem gente que está meio moribundo, cansado, quase no inferno lá, já que não vale nada, tu não quer nada com Jesus. Então, toda vez que perguntar para você como é que está a sua igreja, você diz o quê? Imagina se você responder pensando em você. De vez em quando eu pergunto: e aí, como é que está a sua igreja? O pastor lá para pregar mal. E aí, como é que está a sua igreja? O pessoal da música, não tem isso, não. E lá na sua igreja, nossa, o ventilador está fazendo barulho, tá? As pessoas desvirtuam isso. Queria que você ouvisse, e a gente vai encerrar. Confissão de Westminster, capítulo 25, diz assim: a igreja católica ou universal, nós somos, tá? Que é invisível, aquela que eu não vejo, você não vê, mas ela está por aí, consiste no número total dos eleitos que já foram, dos que agora são e dos que ainda serão reunidos em um só corpo, sob Cristo, seu cabeça. Ela é a esposa, o corpo, a plenitude daquele que enche tudo em todas as coisas. Então essa igreja é uma igreja universal em todos os tempos, de gente que já viveu e gente que está vivendo e gente que viverá. Mais uma. A igreja visível, agora nós estamos vendo aqui, né? Igreja Presbiteriana Veneza. A igreja visível, que também é católica ou universal, é a mesma expressão, sob ou debaixo o Evangelho, não sendo restrita a uma nação como antes sob a lei, que eu disse no início, consiste de todos aqueles que pelo mundo inteiro professam a verdadeira religião juntamente com seus filhos. É o reino do Senhor Jesus Cristo, a casa e família de Deus, fora da qual, presta atenção, irmão, fora da qual não há possibilidade de
salvação. Pastor, esse texto aí é romano. Não, é nós mesmo. Ele está dizendo, irmãos, que fora da igreja não há salvação. Mas, pastor, mas você está entendendo? A igreja protestante não crê na mesma coisa que a igreja católica. A igreja católica diz que ela é a igreja. E se você não estiver na igreja católica apostólica romana, você não está salvo. A igreja protestante diz que a igreja é o corpo de Cristo. Igreja local não é, na totalidade, o corpo de Cristo. Não existe nenhuma denominação que seja, em essência integral, o corpo de Cristo, mas é parcial. Ou seja, uma parte de crente aqui é o corpo de Cristo, outra parte lá. Então, mas se você estiver fora do corpo de Cristo, ou seja, se você não crê em Cristo Jesus, você está o quê? Sem salvação. É isso, tá bom? É assim que nós temos. A frase é a mesma, depende agora da concepção. Então nós também declaramos que fora da igreja não há salvação. Só que nós temos que entender o que nós entendemos como igreja, o que a Igreja Católica Apostólica Romana entende como igreja. Bom, mais um. A Igreja Católica visível, é um artigo. A igreja, vai ficar mais fácil de entender. A Igreja Católica visível, Cristo deu o ministério, os oráculos e as ordenanças de Deus, para a congregação e o aperfeiçoamento dos santos, nesta vida até o fim do mundo, e pela sua própria presença e pelo seu Espírito, os torna eficientes para esse fim, segundo a sua promessa. Esta Igreja Católica tem sido ora mais, ora menos visível. As igrejas particulares, tá? As igrejas particulares, fala da Igreja Presbiteriana de Veneza, as igrejas particulares, que são membros dela, da Igreja Universal, são mais puras ou menos puras, conforme nelas é, com mais ou menos pureza, ensinado e abraçado no Evangelho. Ou seja, se a igreja não abraça o Evangelho, Jesus não está nela. Então, irmão, você vê os espetáculos e as coisas que a gente vê aí, contrário ao Evangelho, você não tem dúvida nenhuma de dizer, naquela igreja particular, tá não. Por causa do comportamento, porque não está abraçando o Evangelho. Então, quando a gente diz que algumas denominações não são evangélicas, é porque eles estão traindo o Evangelho. Esse é o motivo. Aí termina aqui. Administradas as ordenanças e celebrado o culto público. Ou seja, como ela celebra culto, como ela abraça o Evangelho e como ministra os sacramentos, né? A ceia, o batismo. Então a gente avalia tudo isso. Então veja que essa igreja pode ser pura, mas ela pode ser uma igreja que está contaminada. Então em determinado momento a igreja pode estar em decadência, mesmo sendo Jesus, é. Por isso que Jesus vai lá conversar com a igreja e diz, do jeito que vocês estão indo, não vou mudar você. Ah não, tinha um diretor. Nenhuma dessas igrejas existe mais, irmãos. É mesmo, pastor. Então presta atenção, eu não tenho dúvida nenhuma. Pode chegar um dia que a Igreja Presbiteriana de Veneza não exista mais. Eu sei que mexe com o coração de quem instituiu, trabalhou e trouxe. Mas nós temos 1000 motivos para a igreja deixar de existir. Mas que ela não deixe de existir por impureza. Mas existem 1000. Você vai nas zonas rurais, igrejas que tinham 350, 400, 500 pessoas. Hoje elas não existem, porque ela não é a igreja, ela é um elemento da igreja, ou seja, vai reunir lá, aí fechou tudo. A turma que, tem muita gente aqui que foi para Rondônia, sabe dos interior, vilarejozinho, distrito, lá perto de Valadares, foram 3 ônibus, todos membros da igreja. 3 ônibus com 50 pessoas cada. A igreja ficou com 30 pessoas, eram 200. Todo mundo foi para o Rondônia. E aí o pessoal falou assim, essa igreja tem que voltar a ser aquela igreja. Nunca, ela não vai.
perspectiva humana. Por quê? Porque está todo mundo saindo de lá. Está todo mundo embora. Itapinuã. É 10 da tarde. Está lá, né? E a gente vê lá, são 11, 12 pessoas, uma igreja de 200 e tanto. Foi organizado no mesmo dia que uma outra igreja. Essa outra igreja tem 450 membros, está dentro de Valadares. E ela deixou de existir. Voltou à congregação com maior dificuldade. Lá tem lá 11, 12 irmãos. Então essa igreja aqui, ela pode perder a funcionalidade, ela pode perder o foco. Então Deus não tem problema nenhum em mexer com dinheiro, tá, irmãos? Isso aqui fecha, manda para outro lugar que está dando. Charles Swindoll, ele prega sobre igrejas e ele diz assim, né, que ele gostaria muito que qualquer igreja, quando completasse 50 anos, ela se dividisse em 3. E ele diz, porque para começar a gente tem força demais, mas depois a gente acomoda. Quando você está numa igreja que tem 50 pessoas, diz, não, nós só é 100. Agora chega assim, organizou. As igrejas presbiterianas sofrem um pouco disso. Nós temos a nossa congregação aqui, que o foco lá é desenvolver, pregar, trazer gente de tudo. Aí a gente tem a sede aqui, que não faz um convidado. Essas inscrições, quase que ninguém trouxe um parente que está sofrendo e precisa de oração. Desculpa aí. Mas é só para você entender, igreja de 200 pessoas, ela pode estar morrendo. E a única coisa que ela faz é manutenção. O pastor recebe salário, o presbítero administrando, constrói, coloca ar-condicionado e tal. Nenhuma conversão, nenhum trabalho assim. Deve ser questionado. Qual a utilidade dessa igreja que vai fazer 32 anos? Não estou dizendo essa igreja, estou tratando assim, né? Passou antes, tinha aquele tanto de gente, 50 crianças e tal. Só que agora tem paciência com criança dando trabalho. Não tem criança, mas não tem 200. Tem uns meninos que dão trabalho, tem pregar para mais ninguém. Você pode ter essa ideia, né? Estou tranquilo, estou indo lá, o cara vê, nós temos lá, o menino vai fazer, vai ficar ótimo. E Jesus disse, acha que eu estou ponto de vomitar. Mas vocês acham que ficaram ricos, são grandes, já tem um monte de gente. Tem que diminuir, tem que passar uma pressão. Aí daí a pouco Deus faz alguma coisa, né? Então o Charles Swindoll fala sobre isso, sobre acomodação. Então para começar a gente gasta muita energia. Mas depois você pega, isso é boa, depois você pega voo de cruzeiro, né, voo de cruzeiro, você gasta muito menos energia e vai longe, né? Aí às vezes você pode ter problema, né? Nos cruzeiros costuma ter dificuldade, os voos, em aterrissar, ou seja, voltar a outro estado, dizer, como é que nós vamos? Que Deus nos abençoe, irmãos. Tem mais coisa, mas vamos deixar, vamos orar? Vamos ficar em pé, pedir a Deus pela nossa igreja e entender essa realidade, né? Que a igreja ela se sustenta pela pregação do Evangelho. O Evangelho é que produz verdadeiro arrependimento. Então não é culto, não é reunião, mas é um ensino, tá, irmãos? O que essa palavra está me dizendo? E por último, entender, né, que a pregação, o ensino, tem que ter valor fundamental e prioritário na igreja do Senhor Jesus. Pai amado, muito obrigado pela tua palavra. Desperta o nosso coração para a pregação do Evangelho, para a aceitação desse Evangelho, para a experiência de transformação e arrependimento e também, ó Deus, da honra e do lugar, ó Deus, do ensino em cada momento que tivermos. Deus, a fiel exposição das Escrituras, em nome de Jesus nós oramos. Amém. Irmãos, que Deus te abençoe. Irmãos, eu disse mais cedo, né, ou outra reunião, nós precisamos tomar cuidado com a aglomeração lá fora, tá? Porque a fiscalização está observando, a gente está com um comportamento adequado aqui, mas 100 pessoas lá fora, e isso gera notificação, porque nós estamos promovendo, tá? Então, a recomendação é para casa. Que Deus abençoe.